pensamos em Brasil e Moçambique, logo criamos uma distância entre os países. Mas há muitas pontes que nos aproximam e a literatura e a cultura podem ter essa ligação. Para falar sobre este tema que nos leva do Atlântico ao Índico, convidamos o escritor Rafael Galo. Seja bem-vindo, Rafael, aqui ao Trilha de Letras. Obrigado, Cátia. Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui. Não é? E melhor ainda, gente, porque a gente vai falar de um tema, ó. Esse livro aqui, que foi organizado pelo Wagner Amaro, que leva o título, que a gente até falava, do Índico e do Atlântico, e o Rafael Galo tem um texto, um conto nesse livro. Agora, participar desse livro já é uma grande honra, não? Eu vi os nomes aqui, Mia Couto e tantos outros. Sim, é muito bom porque tem alguns dos escritores aí de quem eu sou fã também, assim, né? Então é um livro que eu leria pelos nomes que estão aí. E de repente estar junto com eles, né? João Carrascosa, Mia Couto, Miguel Sanches Neto, Lília Monplé, né? Tanta gente tão interessante na literatura, para mim é uma honra e uma alegria estar, né, nessa turma. E você está com um conto que chama-se Corte. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal de casa qual é a temática desse conto. A ideia do conto é que a personagem principal é uma menina muito novinha, né, uma criança, e ela é filha de mãe branca com um pai negro, e ela tem mais, então ela tem mistura dos dois traços, né, traços brancos e traços afrodescendentes. E aí a avó dela, que é o lado branco da família, vamos dizer assim, e é muito rica, muito madame, leva essa menina para o salão de cabeleireiro para tentar cortar o cabelo dela, que na verdade ela está tentando disfarçar ou suprimir esses traços mais afrodescendentes da menina, né? Como se ela quisesse pegar essa neta e eliminar mesmo os traços, né, de negritude dela. Então esse símbolo, né, essa simbologia do corte de cabelo, como essa simbologia desse racismo de querer apagar esses traços, como se esses traços fossem uma coisa ruim, fosse uma coisa a ser apagada, né? E aí, como a menina é muito criança, muito nova, ela não entende muito bem o que está acontecendo ao redor dela, e eu quis escrever mais do ponto de vista dela para justamente colocar isso, né, em pauta, assim, como às vezes esse racismo está presente em tanta coisa que, né, muita gente não percebe, às vezes a gente não percebe, mas que ele é muito forte, né? É um desejo muito forte de certas pessoas de apagarem traços afrodescendentes, né? Esse conto foi escrito especialmente para esse livro ou você já tinha esse conto? Na verdade, eu tinha escrito ele há um tempo para uma outra publicação que acabou não saindo e na época eu mandei para o Wagner para ele dar uma lida. Como eu tinha escrito sobre questões, né, de racismo, de negritude, e o Wagner, além de ser um homem negro, é um grande estudioso, né, dessas questões de afrodescendência na literatura, eu falei, Wagner, se você puder ler para mim, ele já era um conhecido, já era um amigo, se você puder ler para mim, né, dar uma... Eu sempre gosto de mostrar para outras pessoas, para elas lerem e me dizerem, né, me sinalizarem se eu falei alguma besteira sem querer, alguma coisa assim. E aí ele disse que, já na época, ele disse que gostou muito do conto, e aí, anos depois, muito tempo depois, ele falou assim, ô Rafael, tô fazendo esse livro, tem aquele conto seu que eu gosto, gostaria de incluir e tal, e aí eu me senti super honrado, assim, muito bacana, feliz de o conto ter esse destino, né? O conto é interessante, gente, porque tem um destino dentro de um livro que a gente tem aí a África do outro lado. E Sim. aí eu queria saber com você, existe também essa situação, ou seja, você vê esse problema sentido, um autor de um lado aqui do Atlântico, o autor do outro lado ali na África, a presença desse preconceito também? Eu acho que, por exemplo, é curioso quando a gente lê, por exemplo, né, mesmo a gente que é muito ligado em literatura, quando a gente vai pensar os nomes de literatura moçambicana, ou mesmo se a gente contasse todo o continente africano, vamos dizer assim, é pouca coisa que a gente conhece, é muito pouca, né? E para países que falam a mesma língua, não deveria ser assim, né, na verdade, a gente deveria conhecer mais. Então, até porque tem muita coisa boa, né? Claro, o Mia Couto virou um expoente e tal, e acabou trazendo, hoje há projetos, veio uma comitiva de escritores moçambicanos para o Brasil, acho que ano passado, retrasado, né? Então, há essas pontes, mas estamos atrasados nisso, assim, né? E eu acho que tem uma questão também de poderes econômicos, né? Quer dizer, por que a gente conhece tanto dos Estados Unidos, da França, né? A gente conhece tanto das grandes potências e às vezes de países que são muito mais irmãos nossos, a África, as colônias portuguesas, a própria América Latina, a gente conhece muito pouco, né? Então eu acho que tem uma questão
até nossa, de muitas vezes não nos enxergamos como periféricos, né, e queremos, né, não, eu quero assistir o filme norte-americano, eu quero a série norte-americana. E a gente é muito mais irmanado com Moçambique do que com essas grandes potências europeias ou, né, norte-americanas e tal. Então eu acho importante a gente fazer essas pontes e acho que, né, precisa de um esforço mesmo, assim, né, ativo, precisa de uma agência, porque não chega, né, na gente, assim, não é natural, a gente não abre o jornal ou abre a internet e isso está sendo falado, a gente tem que ir um pouco atrás, né? Os nomes que fazem parte, por exemplo, desse livro, autores que você não conhecia, o que te chamou a atenção nessa literatura moçambicana? Olha, bastante coisa, assim, eu conhecia muito pouco, né, assim, de realmente ter lido, e, e, e eles têm estilos muito diferentes, tem uma presença do realismo fantástico, que aqui no Brasil não é tão presente, é, uma presença muito grande, assim, de um estilo, por exemplo, o próprio Mia Couto, ele diz que ele foi muito influenciado por Jorge Amado e Guimarães Rosa, e eu leio Mia Couto, por exemplo, e eu vejo Guimarães Rosa ali. Né? Então, essa coisa de uma criação de uma identidade, de uma literatura que vem de uma língua que é um português um pouco diferente do nosso, né? Que é um pouco mais próximo de Portugal e, ao mesmo tempo, tem o seu tempero ali regional, o seu tempero local. Então, é sempre um português um pouquinho diferente do nosso, uma musicalidade, um tom diferente, né? Então, eu acho isso muito legal, sabe? Porque é quase como se você pudesse ler uma literatura muito diferente da sua, né, de um outro país, de uma outra cultura, mas ao mesmo tempo que ela não é uma literatura traduzida, né, que na tradução acaba mudando um pouquinho, né, o sabor daquilo. Não, é aquele sabor diferente, mas que você tem um contato direto com aquilo. Então eu acho muito legal. Bom, a gente ouviu você, um brasileiro, falando de Jorge Amado, que inclusive a gente está com ele presente também na entrevista que a gente fez com o autor moçambicano. E eu vou convidar você e os nossos espectadores para verem agora a pergunta que a gente fez para o escritor Alex Dal sobre a importância de Jorge Amado para a literatura de Moçambique. Com Jorge Amado, nós encontramos aquilo que nós temos em Moçambique, que nós não conseguíamos, digamos, encontrar uma maneira mais à vontade de interagir com o leitor. Em Jorge Amado, nós sentimos a vontade de fazer, digamos, uma literatura que fosse nossa, né? Quer dizer, ele nos guiou, nos inspirou. Os Capitães da Areia, por exemplo, é uma história que ele conta que tem alguma coisa a ver com Moçambique, primeiro, e depois esta linguagem simples que permite você chegar ao leitor. E em Moçambique nós precisamos disso, encontrar uma linguagem que facilita a comunicação com o leitor. A literatura brasileira contemporânea, por exemplo, ela ainda não tem essa visibilidade, como, por exemplo, no caso da época do Jorge Amado, por exemplo, né? Carlos Drummond, Machado de Assis, por aí fora. Os escritores contemporâneos brasileiros, eles ainda não exercem uma grande influência em Moçambique. Esse é, do meu ponto de vista, mesmo os próprios portugueses, a literatura portuguesa, um e o outro talvez é que tem visibilidade, mas a própria literatura moçambicana, ela já está alicerçada, ela tem poderes de nós buscarmos entre os nossos autores uma visibilidade tanto a nível nacional como estrangeira. Muito legal a gente ver um moçambicano falando de um autor brasileiro que teve uma grande influência no país, como foi Jorge Amado, que você dizia, não é? Sim. E Jorge Amado teve influência aqui também, quer dizer, um brasileiro fazendo essas duas pontes. Sim. Como é que você vê hoje, por exemplo, a necessidade de que os autores de línguas irmãs, como você diz, se unam mais? Eu acho fundamental, assim, porque não só eu acho fundamental, como eu acho propício, né? Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, em Jorge Amado, né, que recursos havia para levar Jorge Amado para Moçambique, comparado aos que a gente tem hoje, né, você tem redes sociais, você tem textos eletrônicos, você tem internet, então você pode ter esse contato, que pode ser por Facebook, pode ser por e-mail, e de repente ir conversando e trazer essas formas, né, fazer um e-book, quer dizer, você não precisa trazer o livro físico, né, colocar num container, sei lá, enfiar num navio e trazer para cá. Então o trânsito é possível, né, as pontes estão aí. Mas eu acho que falta mais o lado humano mesmo, de interesse da gente falar, não, a gente quer conhecer, a gente quer trazer mais, vamos publicar esse livro aqui, vamos incentivar o público a ler, vamos levar para clubes de leitura, que é o fundamental da literatura, né? Assim, a literatura não é uma coisa que está tão no cardápio do dia, de todo dia, assim, né? Como tudo na vida a gente precisa, né? Só que
cinema, né? Quando sai o filme de super-herói novo, mesmo que você não esteja interessada, você fica sabendo, porque ele está em todo lugar, ele é tirado no nosso colo. Então, a literatura não tem isso, então a gente precisa ter um pouquinho, né, esses empurrõezinhos, assim, como representantes, né, jornalistas, mediadores de leitura, escritores, editores, a gente precisa estar levando para as pessoas, porque tudo precisa ser levado para as pessoas, né, de alguma maneira. E eu estou achando tão interessante você falar isso, porque é impressionante quando a gente, por exemplo, é convidado para participar de uma roda de leitura, não é, Rafael? Ou é convidado a ler, às vezes, um trecho pequeno, né, do seu conto. Aquilo vai te entusiasmando, vai fazendo você, parece que você vai entrando na história e você se pergunta, puxa, por que eu não li antes? Como é que eu não soube que tinha essa história antes disponível para mim? E o mesmo acontece com os outros autores que a gente desconhece. E esse livro aqui, realmente, você tem razão, ele propicia que a gente faça essa viagem com vocês. A viagem ficou boa? Você considera que ficou boa essa viagem? Para mim, ótima, assim. E esse sentimento de, pô, por que eu não li antes? Né? Por que isso não chegou na minha mão antes e agora eu quero mais? Eu acho que isso é uma grande realização, assim. É a grande realização da comunicação mesmo de leitura, né? É o objetivo da mediação de leitura, né? Isso, Rafael, olha só, a gente tem muito mais para conversar com o Rafael, a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, das obras do Rafael, propriamente ditas, dos livros que ele escreveu. Mas antes, a gente vai às dicas de leitura da nossa produtora Maíra de Assis. O Trilha de Letras volta já. Com extraordinária brevidade, foram convocados todos os anciãos da família de Criminosa e da família do marido Cristoamo. Debateram e bateram-se nos argumentos, mas nada. Cada um construía em segredo as suas suspeições para tentar explicar aquele insólito fenômeno. Entretanto, uma decisão saiu da reunião: que duas mulheres mais velhas levassem a Criminosa e sua filha Santija à casa da curandeira Moadiaconda, a Nianga com poderes maiores e conciliadores, para explicar o sucedido. Esse livro aqui, A Adubada Fecundidade e Outros Contos, de Dani Wambire, ajuda a gente a entender melhor Moçambique atual. E muito tem em comum Brasil e Moçambique. Não só a língua portuguesa, que é uma língua comum aos dois países, mas as raízes africanas e negras, o misticismo religioso e o conflito entre a tradição e a força do desenvolvimento econômico. Dani Wambire escreveu esse livro em 2013, mas ele só foi publicado aqui no Brasil em 2017, momento de maior abertura do mercado brasileiro aos autores africanos. Mesmo com todas as semelhanças e diferenças entre os dois povos, esses contos podem ser uma verdadeira ponte literária entre as duas culturas. O Trilha de Letras está de volta, mas antes de nós continuarmos conversando com o Rafael Galo sobre literatura do Brasil e de Moçambique, nós vamos ver agora o quadro Dando a Letra, o espaço para os novos escritores divulgarem os seus livros. E se você tem algum trabalho e quer mostrar aqui no Trilha de Letras, mande pra gente, nós estamos esperando. Eu sou Paulinho Tomás, sou cantor e compositor. Já lancei 2 discos autorais, faço parte do grupo de compositores Nós de Cabralha, mas nem tudo que eu escrevo quer ser música. Então eu estou lançando esse livro aqui, O Trevo de Sorte Tem que Ter 4 Folhas. O Trevo de Sorte Tem que Ter 4 Folhas é um livro que traz 49 poesias ao longo de 60 páginas, uma produção independente, impresso pela editora Vilarejo. Sou muito influenciado pelo Paulo Leminski, Arnaldo Antunes, são poetas que me inspiram bastante. E eu gosto de passar mensagens em poesias bem curtinhas, em poucos versos, como, por exemplo, é feliz de verdade quem vê num mar de tristeza uma gota de felicidade. Eu utilizo basicamente Facebook e Instagram, as redes sociais, para divulgar as minhas poesias, o meu livro. Acho que o grande intuito de lançar o livro é poder me comunicar. Já me comunicava através das músicas, agora estou me comunicando através da poesia. Acho que tudo que a gente faz no meio artístico tem que ir para o mundo, não dá para ficar na gaveta, não dá para ficar em casa. É isso, gente. Quem quiser o livro, O Trevo de Sorte Tem que Ter 4 Folhas, é só me procurar nas redes sociais, aí, mandar mensagem. Eu mesmo respondo e a gente combina aí como é que vai ser feito para o trevo chegar até você.
Gente, eu dizia para vocês que a gente ia falar nesse bloco aqui de algumas obras do Rafael Galo e eu vou começar por essa daqui que se chama Rebentar e que tem uma temática que é difícil de ligada, mas que o Rafael Galo conseguiu construir, eu digo que eu acredito que foi com uma atenção e uma sensibilidade difíceis da gente ver. Eu queria que você falasse um pouquinho da história, mas antes de falar da história, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a primeira frase desse livro que me cativou profundamente e me deixou assim, sem perguntas até, ou sem respostas. Chama-se de órfão aquele que não tem pais. A condição dos pais e mães que perderam seus filhos, no entanto, nunca recebeu um nome. Não poderia haver uma palavra com a qual tocar esse tipo de perda. Rafael Galo, eu nunca tinha pensado nisso. Não há uma palavra para definir uma mãe ou um pai que perdeu um filho. Sim. E é curioso, né? Talvez por escrever, assim, a gente acaba pensando muito nessas questões da linguagem, né? Como a linguagem forma o mundo ou é formado por ele, né? E enquanto eu estava pensando, né, sobre a história, me ocorreu isso, né? Porque a gente tem que ficar escrevendo, né? E ficar mudando as palavras para não ficar repetindo muito. Eu falei, nossa, até onde eu sei, não existe um nome para quem perde um filho, seja um filho desaparecido ou um filho morto, né? E eu procurei, pesquisei e de fato não achei, assim. Né, o Rebentar é a história da mãe de um filho desaparecido, né? A história da Ângela, que o filho dela era o Felipe, tinha 5 anos, e aquela coisa, né? 30 anos atrás, não se pensava na sociedade como um lugar tão perigoso assim, e ela deixa ele sozinho, né? Na loja de brinquedos, numa galeria, enquanto ela vai fazer outra coisa, algo que 30 anos atrás era razoavelmente normal, né? Mas aí ela volta, ele não está lá e nunca mais é visto, né? E aí a história dessa mãe que teve esse filho desaparecido, só que eu não queria aquela coisa do thriller, né? Assim, da mãe procurando e vai encontrar ou não vai. Eu já queria uma história que se passou todo esse tempo e é o momento em que ela decide que ela precisa aceitar que esse filho ela não vai ter de volta. Porque, né, essas mães que passam por isso, mães e pais, mas acho que do que eu vi, assim, né, da minha experiência, da minha pesquisa, porque eu conversei com mães de filhos desaparecidos, são mais mães que ficam, né, mais ligadas às buscas, elas passam a vida inteira esperando ter esse filho de volta, né, e passam a vida inteira procurando, e se passam 20, 30, 40 anos às vezes, e é como se não tivesse, como se o tempo não tivesse passado, né, de uma certa forma, como se esse filho pudesse voltar a qualquer momento. Então eu queria escrever sobre uma mãe que decide falar, não, eu preciso colocar um fim nisso, eu preciso me dar o direito de seguir com a minha vida sem ser só essa figura que fica esperando ter o filho de volta, porque chega um ponto em que ela, para ela, né, isso é uma questão subjetiva, ela acha que, bom, se meu filho voltar hoje, ele é um desconhecido, ele é um estranho, né, ele é um homem formado e não formado, né, na família. Então ela decide que para ela precisa continuar e meio que também fazer as pazes com o que ela viveu com o filho, né? Esse tempo de 5 anos em que ele foi presente, em vez de ficar só pensando, ele é sempre a figura ausente, e fazer as pazes com o que ela teve de filho presente, né? Então esse é o arco do livro, assim. Rafael Galo, a história da Ângela é a história de muitas mulheres no mundo todo. Aqui no Brasil, nossa, como a gente escuta. Existem estatísticas sobre o número de mães que têm hoje seus filhos desaparecidos? Existem, mas são estatísticas bem problemáticas, assim, né? Porque o que acontece? Esse tipo de desaparecimento que eu trato no livro, que é o chamado desaparecimento enigmático, que ninguém sabe o que aconteceu, né? Que parece que a pessoa some, parece que ela é abduzida, ele, na verdade, ele é minoria, assim, são muito poucos. Mas há muitos casos de, por exemplo, de filhos que fogem de casa por terem famílias disfuncionais, há muitos casos de mortes não identificadas, e aí muito disso é na periferia. Né? Assim, a grande maioria, na verdade, no caso do brasileiro, é na periferia. Então, o que acontece? Os órgãos não avaliam tão bem, não mensuram tão bem. De tudo que eu vi, assim, se uma mãe decide, né, fala assim, não vou mais procurar meu filho, ou sei lá, vou seguir com a minha vida, vou voltar para o meu trabalho, você vê que isso gera uma certa desconfiança ao redor. Enquanto que do homem, do pai, por exemplo, isso é quase o esperado, assim, né? É quase como se
Por exemplo, a maioria dos casais se divorcia, né, quando tem um filho separado. Isso é uma estatística. Quando tem um filho desaparecido, a maioria divorcia, A maioria não se fica. separam. 80% em média dos casais se separam, né? E aí você vê que quando o homem se separa da mulher e vai tocar a vida dele, você vê que existe uma compreensão social, sabe? Tipo, ah, não, mas é que estava difícil, ele está seguindo com a vida dele, está trabalhando, né? Tem muito esse papel masculino do trabalho, como isso é o esperado. E a mulher, nessa cultura machista, às vezes é muito esperado que ela seja da família. Então, a mulher, se ela se separa e vai trabalhar, e vai cuidar da vida, todo mundo olha meio desconfiado, né? Fala, nossa, que mãe desnaturada, né? Parece que, assim, se a mãe fica lá sofrendo, triste o resto da vida, as pessoas têm uma certa nobreza nisso, né? Uma certa, esse é o papel que é esperado dela. E, na verdade, não, sabe? As pessoas têm que ter o direito de fazer as suas escolhas e tanto homem quanto mulher de fazer e refazer esses vínculos de forma profunda, né? Você tem conhecimento da literatura de Moçambique, por exemplo, como a gente falava antes no primeiro bloco, que tenha livros ou casos, por exemplo, na literatura moçambicana, de histórias como essa, de mães africanas ou de mulheres africanas, que também têm dores relacionadas a seus filhos? Olha, eu não sei se eu vou lembrar algum título em específico, mas eu sei que isso é muito tratado especialmente nos processos de guerra que houve lá, né? Nos processos de independência, que houve muita guerra, mas também de antes, né, dos conflitos entre brancos e os grupos locais, os grupos étnicos locais. Então, isso também está muito embutido na cultura. E uma outra coisa que, por exemplo, nesse livro eu fiquei conhecendo muito, que é a questão do lobolo lá, que até onde eu sabia era uma espécie de dote do casamento, sabe aquele casamento meio comprado, que o homem vai lá e dá o dote para a família da mulher, paga um dinheiro e aí ele meio que casa com aquela mulher, em grande parte por conta desse dote ou lobolo. Mas as histórias que tem aqui, por exemplo, começam a levar a coisa para outro lado, porque tem uma história em que o noivo que pagou o lobolo, a mulher com quem ele se casou, só gera meninas, quer dizer, na verdade, os dois só geram meninas, né? Quer dizer, Sim, mas na aí visão recai dele, sobre a mulher, você só me dá filha. você só me dá filhas. E aí ele tem que pegar a irmã para tentar gerar um filho nela, um filho homem. E assim, né, com base na violência sexual. Eu vou dar um tempinho com você, Rafael Galo, porque a gente vai voltar para o escritor Alex Dal, que contou como é que foi construída a identidade da literatura moçambicana e se existem semelhanças com a literatura brasileira. Eu vejo muita semelhança, porque o leitor brasileiro e moçambicano não tem muita diferença. Nós temos que encontrar um método para passar informação a este leitor. O leitor do Brasil e de Moçambique, eu acho que eles têm essa similaridade. Então, temos que realmente encontrar uma maneira fácil de comunicarmos com os nossos leitores. Se sabe que Moçambique tem várias línguas maternas. E o português é a língua de unidade nacional, que nós usamos para escrever, mas nem sempre para fazer chegar a informação ao leitor. Isto também é um desafio, o processo de formação do leitor. A literatura moçambicana, aparentemente, ela é jovem. Nós só depois da geração charrua, que ela revolucionou a literatura moçambicana, isto no pós-independência. A Associação de Escritores Moçambicanos foi criada nos anos 80 e aí criou-se um movimento muito forte da literatura moçambicana, que é a geração charrua. E essa geração charrua serviu muito para a referência e para a inspiração de todos os escritores moçambicanos e da própria literatura moçambicana. Então, este é um processo evolutivo. Depois da geração charrua, nós tivemos outros movimentos literários fortes em Moçambique. Por exemplo, tivemos o Oasis, que foi um movimento literário também forte depois de Charrua. Charrua foi um movimento literário onde o Mia Couto, o Ngulana, a Paulina estavam inseridos, mas uma geração que veio depois, que é a Oasis. Muito recentemente tivemos os Literatas, que é uma geração de novos autores moçambicanos que buscam seu espaço na literatura. Mas eu te pergunto, tanta sensibilidade e tanta capacidade de olhar o outro, como eu disse que você fez nesse livro, no Rebentar, e você fez também no Réveillon, e você busca as relações entre as pessoas. Você é um grande observador? Eu acho que sim, modéstia à parte, assim, porque eu acho que é um tema que é muito importante para mim, sabe? É um tema com o qual eu realmente me importo
E eu acho que quando a gente escreve, pelo menos para mim, né? Quando eu escrevo um livro, para mim é muito como se eu pegasse o leitor, que eu sei que vai levar um tempo para ler, e eu falasse, olha, senta aqui, eu acho importante a gente conversar sobre isso, sabe? Então eu não penso tanto, por exemplo, uma trama mirabolante, né? O próprio Arrebentar, como eu te falei, eu não queria uma trama com suspense, surpresas, né? Nem tem grandes surpresas, né? No começo do livro ela já fala, olha, estou deixando de procurar o meu filho. Então, assim, para mim é muito mais essa questão do vínculo, né? O que me interessa na Ângela com o filho não é se ela vai encontrá-lo ou não, já está dito que não. É a construção e a reconstrução do vínculo, né? Essa construção do amor mesmo, assim, como é que a gente constrói, desconstrói, reconstrói esses vínculos. Isso é uma questão muito central para mim. Rafael Galo, agora nesse finalzinho de programa, se você tivesse que dizer para quem está vendo a gente aqui agora, qual é a palavra final que você dá para quem hoje, por exemplo, busca um livro, busca uma história? Busque mais de uma. Eu acho que assim, busque até você encontrar as histórias, porque são muitas as histórias. E é como você falou, o interessante é justamente a gente descobrir essas outras camadas, né? Então, uma única história nunca vai dar conta. É legal a gente buscar o máximo possível e buscar aquelas com as quais a gente, de fato, se comunica, né? Aquelas que nos comovem, né? Comover de mover junto, né? Comover. Então, isso eu acho que o momento que você encontra isso nos livros, você nunca mais para de ler. Rafael, muito obrigada pela sua presença agradeço, no Trilha Kátia. de Letras, que bom, né? Ótimo. Olha, você me comoveu com a sua literatura, com os seus livros. Eu desejo muito sucesso a você. Obrigada pela sua participação aqui. Que bom, muito obrigado mesmo. Gente, os escritores de Moçambique também nos comoveram com seus contos no livro que a gente falou, do Índico ao Atlântico, e a gente espera que esse programa de hoje tenha comovido vocês também. O Trilha de Letras volta na próxima semana com mais uma conversa sobre literatura. Muito obrigada e até lá. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui, na TV Brasil.